Boa noite, pessoal. A gente vai começar aqui, então, hoje, a segunda aula atividade da matéria de Tecnologia das Construções 1, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida referente à outra aula atividade, vocês podem me mandar mensagem que a gente esclarece, certo? Vamos ali, então, questão 1. Imagine que um terreno com 6 metros de largura precisa ser cortado para a implantação do canteiro de obras e posterior locação da obra. Uma empresa de topografia foi contratada para determinar o perfil do terreno e entregou para você, responsável técnico do projeto, o perfil da figura 1. E aqui embaixo, então, ele mostra pra gente um triângulo, né, que é o perfil do nosso terreno. Então, é como se a gente cortasse o nosso terreno e fosse ver o corte dele, certo? Não é a vista de cima nem de frente, é como se fosse a vista lateral. Bom, é um triângulo de 35 por 5 de altura. E ali em cima ele fala que ele tem 6 metros de largura. Depois ele pede: considerando que o solo da região é argiloso e apresenta um empolamento de 40%, qual será o volume do solo retirado para nivelar o terreno? Quantos caminhões de 8 metros cúbicos são necessários para remover o solo? Eu fiz aqui a questão para vocês. Então, ó, deixa eu pegar aqui. Aí. Então, aqui fala que ele tem 6 metros de largura, 40% de empolamento e quantos caminhões vão ser necessários, sendo que cada caminhão tem 8 metros cúbicos, tá? Então, eu fiz o mesmo desenho, é um triângulo de 35 por 5, então a gente vai calcular o volume. Vamos fazer 35 vezes 5 dividido por 2, certo? Por que dividido por 2? Porque é um triângulo, então a gente está fazendo a área desse perfil. Vezes 6, que a gente vai ter então o volume. Lembra, o volume ele é metro cúbico, então eu tenho que ter 3 medidas: largura, comprimento e altura. Então, isso vai dar 525 metros cúbicos. Só que eu preciso somar o empolamento, que no exercício ele me deu que é 40%. Então, eu faço mais 40%, é onde eu vou chegar em 735 metros cúbicos. Se eu não, para quem às vezes se confunde um pouco com a porcentagem, se a gente fizer vezes 1,4, também a gente chega no mesmo resultado, tá? Então, às vezes quem se confundir, ou eu somo 40% ou eu faço vezes 1,4, eu chego no mesmo valor. E aí ele pede também para a gente calcular quantos caminhões vão ser necessários. Então, cada caminhão tem 8 metros cúbicos, então eu vou fazer o volume que eu achei dividido pelo volume de cada caminhão. Então, dá arredondando, né? A gente vai arredondar para mais, porque a gente não quer que falte terra, não falte espaço. Então, vão dar 92 caminhões. Certo? Vamos vir aqui agora para a questão 2. O que é o empolamento? Por que ele precisa ser considerado nos cálculos de corte e aterro? E o que pode acontecer caso ele não seja considerado? Então, assim, para ficar bem fácil para vocês entenderem, o empolamento é o aumento ou a diminuição de volume do solo depois que a gente escava ou compacta ele. Então, só para ficar mais fácil, quando a gente tem um terreno e ele está compactado, se a gente vai cortar a terra nele, a terra vai ficar fofa, certo? Ela vai ficar bem solta. Então, ela vai aumentar o volume dela, porque vão aumentar o volume de vazios dentro daquela terra, certo? Já ao contrário, se a gente tem uma terra solta e a gente vai compactar, a gente vai diminuir o volume de vazios dessa terra, entendeu? Então, ela vai ficar bem compacta, bem lisinha, bem certinha, certo? Então, o empolamento é esse fator de quando eu aumento ou eu diminuo o volume de solo, certo? E a gente sempre tem que considerar o empolamento nos cálculos, tanto de corte quanto de aterro. Porque, por exemplo, no caso de corte, se ele não for considerado, a gente vai ter um erro no projeto, um erro no orçamento, porque aí mais caminhões vão ser necessários para movimentar aquele solo solto. Então, a gente vai calcular uma quantidade e chegar na hora a gente vai precisar de mais caminhões. E no caso de aterro, se a gente não calcular esse empolamento, não considerar o empolamento, vai faltar solo para a realização do aterro. Então, a gente também vai ter um erro no orçamento. Então,
Ele é um fator muito importante, principalmente para quem vai mexer com orçamento, com terraplanagem e tudo mais. Questão 3. Imagine que você foi contratado para executar uma obra de grande porte. Um edifício com 20 pavimentos, com área de 200 metros por pavimento. Qual tipo de locação de obra é mais indicado para essa situação? Justifique a sua resposta. Além disso, descreva como é realizada essa locação e as suas vantagens e desvantagens. Então, lá na teleaula, a professora explicou para nós os 2 tipos de locação de obra que existem, que é o de cavalete, e é o de tábua corrida. E aí a diferença entre eles é, o de cavalete são para obras menores, obras mais simples, e o de tábua corrida para obras maiores. Nesse caso, é um edifício de 20 pavimentos com área de 200 metros quadrados por pavimento, então é uma obra muito grande. Então, aqui o indicado é a locação por tábua corrida, certo? Para mim, não sei se para a maioria, o mais comum já é a tábua corrida. Qual é a diferença entre ela e o outro? A principal diferença é que no cavalete a gente não vai demarcar todo a nossa obra com o madeiramento, digamos assim. A gente não vai bater, não vai fazer todo o contorno da nossa edificação com cavalete contínuo, certo? Já na tábua corrida, sim, tá? Então, essa é a principal diferença. Em eu vou ter algumas tábuas demarcando ali a nossa edificação, a nossa obra, e já na tábua corrida não, certo? Então, ela é executada contornando toda a edificação, um cavalete contínuo. Então, eu não tenho pedaços de cavalete, eu tenho todo um cavalete em torno, eu tenho um gabarito inteiro, certo? Ele é espaçado mais ou menos 1,20 m ou mais da edificação. Esse espaçamento serve para os dois, tanto para a tábua corrida quanto para o cavalete. A diferença também, os pregos na tábua corrida, eles são cravados e a gente puxa as linhas, a gente estica linhas nesses pregos, nesses cavaletes, para delimitar os eixos e as faces. Então, todas as paredes externas, as paredes internas, a gente vai delimitar por meio da linha, certo? E a grande vantagem desse tipo de locação, ela é mais precisa, a gente não vai ter erros, porque no cavalete, como ele não é um cavalete contínuo, ele não é um gabarito inteiro no contorno da obra, a gente pode correr o risco de bater uma máquina, alguém, e aquele lá sair do prumo, certo? Então, a gente vai ter um problema na nossa obra. Já esse daqui da tábua corrida, não. Como ele é uma coisa só, uma peça só em torno da nossa obra, a gente não vai ter essa dificuldade, certo? Então, a nossa aula atividade, por enquanto, foi isso. São só 3 questões. Assistam a teleaula, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar. E a gente vai tentar fazer aquele bate-papo ao vivo para ver se fica legal para todo mundo, tá bom? Muito obrigada.